Ficar melhor. Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Essa live surpresa, né? Na segunda-feira. Super presente, olha lá. Cara, a Samia já entrou aqui. Tudo bem? Estou acertando aqui a luz aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou botar aqui. Essa live, antes que me perguntem, não vai ficar gravada aqui no GTV, tá? Eu vou gravar só aqui, mas era uma aula que a gente vai disponibilizar para os alunos do Casamento de Verdade, que tinha sido um bônus para eles e a gente... Olha lá, o café, Leandro, vai sair. e vamos disponibilizar para eles. Tá legal? A Samia já vai entrar? Enquanto isso a gente vai conversando, né? Hoje, de qualquer jeito, também eu vou começar a divulgar uma semana que eu vou fazer aí para vocês, chamada Resgatando o Seu Casamento. Enfim, vou falar com um pouco mais de detalhes depois, e depois no Instagram vai aparecer isso aí também. Tá legal? Então só vamos esperar a Samia entrar aqui, senão de repente deixa eu... Aqui tá meio escuro. Vamos ver. Aí eu mandei o convite para ela, talvez fique mais fácil. Aí, agora ficou melhor. Tudo bom, E aí, Zanetti? Sammy? Tudo bem? Tudo bem com você? Tá sozinha aí? Não, tô mais ou menos. Eu digo que o Ítalo tá gravando, né? Ai, Agora, na esse verdade, agora ele tá documentário. dando uma aula. Ah, é? Tá Não dando para, uma aula. né? No dia Eu que e ele ele, parar, ele tá doente. a gente fica cada hora um. Ele falou, vou dar uma aula hoje. Eu falei, tudo bem, eu vou estar com o Zanetti numa live. Fica tranquilo, depois a gente se encontra. Caramba. Não, mas ele tá voltando pra casa ou ele tá ficando fora esses dias Não, com a agora gravação? ele tá conseguindo almoçar com muita frequência em casa. Ele vem pra Nossa, graças a casa, Deus. é muito bom. Ele vem pra casa, almoça e daí janta em casa. Ele agora passou uns dias no eixo, né? E aí esses Isso. dias ele fica mais longe, né? Mas aí não tem jeito. Fica em E retiro. esses É um dias de retiro. gravação também foram mais difíceis, mas até que ele conseguiu vir mais cedo. Exato. Não, isso já vai dando luzes aqui, né, pro tema de hoje, né? Sim. Que é dessa participação, né? Enfim, às vezes esse rolo que a gente tem que organizar na nossa agenda para conseguir estar em casa com a família, né? É, Enfim, exatamente. e a família toda percebe isso, né, Sâmia? É Sim. impressionante como é que isso educa mais, às vezes, do que horas falando enfim, falando de uma série de coisas Sim. e os filhos vendo esse esforço que os pais fazem de estarem juntos, né? O papai e a mamãe e com a família, né? Claro. Isso nos traz, enfim, para os filhos faz um bem enorme, né? É, sem dúvida, sem dúvida. As crianças sentem bastante. Nossa, aqui é muito nítido quando o Ítalo não tá conseguindo estar muito em casa. O jeito das crianças muda, assim. A presença paterna é bem importante. Caramba, não sei, enfim, você consegue perceber com Consigo isso, com ver facilidade? claramente, consigo ver muito claramente. Porque eu acho que, assim, a gente tá sempre aqui, né, mãe? Ainda mais os meninos que estudam em casa, então é o tempo todo a gente falando e tal. Então, apesar deles entenderem a minha autoridade, é diferente, assim, quando o pai vem e defende a mãe, sabe? Do tipo, vocês não podem falar assim com a sua mãe, vocês não podem agir dessa maneira. É, há poucos dias atrás, melhorou meu áudio, pessoal, Pra mim tá perfeito, tá? sabe? Eu tô Eu te tô escutando escutando um assim como se retorno estivesse meu aqui do aqui. meu lado. É, então tá. Perfeito. Agora não, agora ficou ruim. Agora Esses melhorou. dias. Ficou ruim? Melhorou? Não, agora tá ótimo, agora Esses tá bom. dias foi muito engraçado porque eu tenho uma pessoa aqui que me ajuda, né? E aí, graças a Deus, eu tenho conseguido que ela fique aqui de dia e de noite, né? E aí o que aconteceu foi que a mãe dela mora em Minas. E aí eu falando com ela no WhatsApp, ela, mãe, olha aqui a minha patroa, não sei o que e tal. Eu falei, olha, dona fulana, por favor,
Quando a senhora vier de Minas, traz um doce de leite pra mim, por favor, não sei o que lá, né? Fazendo aquela coisa, né? Eu Ela nem acha gosto muito muito de assim. doce de leite. Mas era pra É a ser única coisa que veio na simpática, mente na né? Tipo, época. ah, traz pra mim, por favor, e tal. É, e aí, tudo bem. Aí ela trouxe, de fato, né? E aí, quando ela trouxe, eu falei, ó, gente, a gente vai comer só um pouquinho, porque eles vinham numa batida de um aniversário atrás do outro e só comendo Só porcaria. porcaria. Aí eu falei, gente, tem que dar uma controlada nisso. Aí eu falei pra ela, ó, vocês vão comer hoje, não vão comer mais, tá? Beleza. No dia seguinte, eles falam, mãe, a gente pode comer doce de leite? Eu falei, não pode. Vocês não podem comer doce de leite. Combinado? Combinado. Isso era na hora do almoço. Saí de carro, fui fazer, sei lá o quê, nem me lembro mais. Só que eu, em vez de eu ir mesmo, eu tive que voltar porque eu esqueci uma coisa de pegar, né? E aí, quando eu cheguei, estavam todos lambuzados de doce de leite, porque a minha funcionária tinha dado a porqueira do doce de leite. Aí eu cheguei aqui e ela falou: doutora, a senhora me pegou no flagra, meu Deus do céu. Ela ficou totalmente sem graça, né? E aí, enfim, aí eu contei isso pro Ítalo, né? Daí tudo bem. Chegou no dia que a gente tava almoçando domingo, aí estavam todo mundo na mesa, daí ele falou: eu queria falar uma coisa. Não gostei nem um pouco da atitude de vocês, porque a mentira não pode reinar nessa casa. Mentira é coisa do mal. E eu não quero que vocês mintam. Eu não quero que vocês mintam pra mamãe. Se a dona Vera, a dona Vera, minha funcionária, né? Falar que vocês podem fazer uma coisa que a mamãe claramente disse que não pode, vocês não podem fazer. Os meninos com o olho desse tamanho assim, ó. Eles nem piscavam. E aí, tipo, tá, não sei o que, tá bom, papai, desculpa. A gente não pode deixar que isso entre na nossa casa. Isso é uma coisa muito séria. Eu quero confiar em vocês. Estou decepcionado com o que vocês fizeram. Ah, mas a Vera. Eu não quero saber o que a Vera fez. O que eu quero saber foi a atitude de vocês, principalmente dos mais velhos. Nossa, Zanetti. Nossa, o Itinho, então acabou, né? Eles ficaram assim, tipo, chocados, né? E aí, isso que eu digo, assim, como a presença paterna é importante, sabe? Porque por mais que eu fale, isso tem um impacto óbvio, né? Não, não, Claro, claro, não claro. deveria deixar de falar. Claro. Porém, quando o pai fala, o impacto é outro, sabe? Porque aquilo pega num lugar assim, putz, eu decepcionei meu pai, sabe? Isso eu não Mas gostaria de fazer, né? Então, realmente, assim, o casal está ali empenhado para que eduquem os seus filhos, né? Cada um com seu ponto, né? Sem dúvida, eu sou muito mais mole com os meninos do que o Ítalo. Embora o Ítalo mas seja muito é o carinhoso, papel, né? né? Mas não tem jeito, eu sou assim, né? Mãe, eu acho até que tem que ser, sabe? É mãe, é. Exatamente. Aqui em casa é igualzinho. Tem que ter a segunda instância aqui. Porque, tipo assim, a Carol às vezes Sim. fala, coitada. E a Carol é fleumática, então, coitada, é mais difícil. Eu já não, né? Você ainda tem uma vantagem no temperamento. Você consegue Cara, ir eu um pouco sou. além. Ela nem isso consegue. Sim. Então, às vezes, sobretudo para botar para dormir, porque eu não sei o que acontece aqui, né? As crianças não querem dormir, elas querem aproveitar até o finalzinho. Sim. Então começam. E aí, coitada, a Carol às vezes é facilmente enrolada. E aí cada hora fica, ah, não, eu tô com uma dor, eu tô com uma coisa, né? Aí você precisa entrar e falar, acabou. Exato, acabou. Não, mas às vezes não precisa falar nada, não. É só Nem você precisa, só chegar. pra você chegar. Não, Total. eu chego assim. O que vocês estão fazendo com a mamãe? Estão rolando a mamãe? Não, não, eu já tô melhor já. Não, Eu acho que a não. dor passou. É tipo Aí, isso. então tá bom, dorme que a dor passa rapidinho e vocês ficam bem. Exatamente. Exatamente. Com Ai, meu Deus certeza. do céu. Com certeza. Mas aí você vê esse papel complementar, né, do pai e da mãe, né? Quando você tem a ausência de um ou de outro, pelo motivo que for, né? Às vezes porque um fica viúvo, ou sei lá, o pai e a mãe se separam, a gente vê nitidamente que há uma perda ali, né? Enfim, que você, no fundo, tem que compensar, né? Você, enfim, É. já era assim na época de Cristo, né? Os órfãos, eles eram crianças Visto especiais, vistos especialmente. de forma diferente, porque já se percebia isso, né? Olha, tem a ausência, sobretudo do pai naquela época, enfim, uma questão cultural ali, Assim como as histórica, né? viúvas, né? Assim como as viúvas, né? Não se fala dos viúvos, né? Nos fala dos viúvos. É muito curioso, né? Então se vê, né, puxa, se vê que a ausência daquela pessoa deixava
um buraco ali, né? Uma lacuna que a Sim. sociedade, de alguma forma, tinha que ajudar a prover aquilo, né? Uhum. Enfim, e hoje na nossa vida diária, aqui dentro de casa, a gente percebe isso, né? Sim, com certeza. Não, sem dúvida. Acho que assim, a presença dos dois é algo muito importante, assim, equilibra muita coisa. Na verdade, eu acho que para nós, pelo menos eu sinto assim, como a presença do meu marido me equilibra, né? Óbvio, se a gente não tiver bem por alguma coisa, eu também me desequilibro, né? Mas a presença dele equilibra de fato, assim, né? Equilibra, me traz segurança, me traz assim, vai dar tudo certo, tá tudo bem, né? Ele vai garantir que não só a segurança física, assim, mas que a segurança emocional estejam presentes. E a gente, enquanto mulher, a gente sente isso, né? Porque a partir do momento que o pai não está presente de alguma maneira, posso falar como mãe, né, como mulher, a gente acaba tendo que assumir os dois papéis. E aí fica muito difícil a gente fazer isso, né? É quase aquele good cup e bad cup, sabe? Tipo, ah, sou bem, sou bem, sou mal, né? Tipo, é É, muito difícil, né? Porque é muito difícil você conseguir ser a mesma realidade numa pessoa, né? Essa realidade de atenção, carinho, cuidado, um olhar feminino, um olhar materno e ao mesmo tempo um olhar de autonomia, segurança, fazer com que a criança cresça de fato. O pai tem um outro olhar sobre a criança, né? A gente tem um olhar muito mais cuidadoso e maternal. O pai não, o pai tipo, tá, que saiam mesmo, né? Vai, né? São muito menos apegados das crianças, né? A gente não, mas eu acho que essa dualidade é muito importante para as crianças, né? Porque, por um lado, eles precisam de fato crescer, saber que eles não vão estar sempre sob a asa da mãe, né? Mas também, por outro lado, eles precisam ter o carinho e o cuidado materno, sentir-se amados de forma únicas de fato, né? O pai também faz isso com as crianças, mas é diferente, né? Eu acho que o exato. pai meio que faz isso jogando pra frente, né? A gente faz isso colocando no coração, sei lá, é uma coisa estranha. Exato, cada um vai fazer com o seu jeito, né? Com aquilo que lhe é próprio, né? É muito interessante você Exatamente. falando isso, ô Samir. É que às vezes eu comento aqui, mas é difícil às vezes um homem falar para o maior público que me acompanha muitas vezes é de mulher, falar certas coisas que soam às vezes como machismo, né? Ah, sim. Ou tipo assim, ah não, ele está falando isso, Mas ele não mas sabe, né? Ou não ele não sente, sabe o que, né? que é, não sente isso. E você falar isso, né, que a presença do Ítalo te equilibra, Sim. né, isso tem uma força muito grande. E às vezes, por exemplo, eu tenho que falar comigo um pouco pelas beiradas até chegar nisso. Sim, sim, é verdade, Porque, tipo porque assim, parece pra um não. pouco. É porque o que acontece? Às vezes eu fico pensando isso, Zanetti. Eu acho que às vezes os relacionamentos ficaram há um tempo assim tão doentios, assim, essa Exato. mentalidade divorcista ficou tão presente e que a qualquer momento os casais podem se separar por qualquer motivo, né? Eu não estou dizendo que assim seja fácil a gente ficar junto para sempre. Não estou dizendo que não haja motivos, às vezes, que as pessoas precisam se separar fisicamente, quando há agressão física, né? Às vezes Exato. as agressões morais são complicadas, né? Eu não estou falando isso, né? A gente está tentando falar para relacionamentos que buscam ser relacionamentos saudáveis, né? A gente não pode pegar relacionamentos doentios, né? Que não são a maioria e achar que esses são a maioria e pegar disso, como é que eu vou dizer, regra geral, né? Então isso é muito Exato. complicado e é isso que muitas vezes as pessoas fazem, né? Então, com essa mentalidade divorcista, essa mentalidade de que a gente pode separar a qualquer momento, que não é necessária unidade, o medo que as pessoas têm de se doar. Olha, esses dias eu recebi uma pergunta que eu nem tive coragem de colocar nos stories. A menina perguntava assim: eu quero fazer homeschooling. E o meu marido falou que vai me pagar para eu poder fazer homeschooling, porque ela ia ter que sair do emprego, né? Aham. Eu falei, gente, eu não consegui nem começar, sabe? Eu falei, gente, que coisa estranha, sabe? Porque
É como se, assim, de fato a gente precisasse de um salário para que a gente pudesse, de alguma maneira, ser independente do marido, mas ao mesmo tempo ele está concordando que esse salário ele mesmo me dê para que esse seja o meu trabalho. É uma coisa estranha, É né? muito É confuso. uma relação muito confusa. Mas isso tudo muito É, acontece porque as mulheres ficam com medo mesmo de se submeterem a uma pessoa, a um marido, que daqui a pouco vai descartá-la, né? é, Então não tem como a gente de fato conseguir ser alicerce para os nossos filhos se a gente não tem isso firme, né? Aquele curso das 12 camadas da personalidade do Ítalo, tem um momento que ele fala que para a gente passar da quarta camada da personalidade para a quinta, que é necessário a gente perceber uma coisa, que é necessário a gente perceber que há uma estabilidade no mundo e que, independente do que aconteça no mundo, eu serei amada, né? É muito fácil a gente perceber isso quando a gente tem religião e a gente é capaz de perceber isso em relação à transcendência. Mas muitas vezes as pessoas não têm, e além disso, as crianças pequenas também não têm isso tão claramente, né? ainda não tem. Então, a presença dos pais, do amor dos pais, dessa constância dos pais, dele perceber quanto eles se amam, isso faz ele sair dessa quarta camada para a quinta camada. Faz ele se perceber bem. Isso aqui é seguro, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei que eu não nasci por um acaso, eu nasci fruto de um amor verdadeiro, né? E eu não quero fantasiar no sentido de ser um amor verdadeiro entre, nós casamos, foi maravilhoso, não sei o que lá e tal. Não, mas que a criança perceba que toda a vida surge a partir de um amor real, que é o amor com A maiúsculo. Então, ela não nasceu por acaso, né? Para ela estar ali, alguém quis que ela existisse e a mantém na existência. Nós, pais, somos esse reflexo para os nossos filhos, né? Então, a gente precisa Exato. ter essa consciência para que a gente viva dessa maneira, né? Eu não sei tirar esse eco, gente, não sei o que está acontecendo. Mas eu acho que se preocupa não, É? Samir. Pra mim não tá, acho que tá pra algumas pessoas. De repente é a É? internet que faz o eco. Se Então, preocupa muito não. eu já tentei colocar o fone, mas não resolveu. Pra mim tá perfeito aqui. Então, pra muita gente Então, também. então eu acho isso, assim, a gente precisa tentar ter claro na nossa cabeça que nós somos esse reflexo dessa, dessa constância que existe no mundo para que a gente possa existir, entende? Então, Aham. quando a gente passa a ter essa constância, eu acho que a gente passa a ter um relacionamento com o nosso marido diferente. A gente começa a olhar o nosso relacionamento de uma outra maneira, assim, né? Aquilo, claro, eu preciso estar feliz, eu preciso estar bem, eu preciso me sentir querida, tudo isso é real, né? Mas Claro. nem sempre isso é verdade, né? Na verdade, em qualquer relacionamento é assim, né, Janete? O próprio relacionamento que as crianças têm conosco, não sei os seus filhos, mas os meus filhos de vez em quando falam, mãe, você me ama mesmo? Ai, mãe, você me ama, né? Parece que assim, eles ficam querendo reafirmar aquilo, sabe? Não porque eles não se sintam amados, né? A gente está o tempo todo aqui, a gente está o tempo todo dando atenção, tentando dar o melhor para eles, né? Mas porque é assim, a gente às vezes se sente insegura mesmo, né? A gente se sente insegura se a pessoa de fato está ali com a gente. Isso faz parte do relacionamento, né? A nossa única relação fiel e constante que a gente tem real é com Deus, que é ser fiel, né? O resto, a gente tem sempre uma relação ai, será que ele tá gostando? Será que ele não tá gostando? Será que eu tô gostando? Será que eu não tô gostando? O meu jeito, será que tá gostando? Será que não tá agradando? É uma constante ansiedade em relação ao nosso relacionamento. Isso é normal. Isso acontece em todos os relacionamentos, né? O que não Exato. pode é a gente viver pensando que vai acabar, né? Vai acabar, né? Ouviram? E esse. Estão ouvindo? Não, não, tá bom. Tá. Não, tá bom. Tá vendo? É igual o fone aqui, né? Viver. É, Vivendo sem saber se está sendo escutado ou não. sim. O...
Esse equilíbrio para a educação das crianças é fundamental, não é, Samir? Então, enfim, é difícil. Enfim, a Carol trabalha com escola e é Sim, difícil você partir para uma educação formal, sei lá, alfabetização, alguma coisa do tipo, quando você dentro de casa não tem um equilíbrio desse tipo que você falava, né? Enfim, se você não se sabe amada, enfim, se você não tem esse equilíbrio que o sustenta, né, sim, a gente está no cotidiano, no nosso cotidiano, vendo a manifestação do amor humano, nos traz esse equilíbrio que você falou, né? Poxa vida, o meu papai e minha mamãe, todos os dias, eles precisam dessa reafirmação, né? sim, Por isso que é isso que você falava no início do Ítalo, está todo dia na hora do almoço, né? No fundo, caramba, essa reafirmação do amor do meu pai e da minha mãe, meu pai que se esforça, que trabalha pra caramba para estar aqui comigo, e eles reafirmam exatamente. isso diariamente que eles precisam, né? A Sim, Clarissa, a minha norzinha, o tempo inteiro ela fala assim, papai eu te amo, papai eu te amo. Ela é assim, sim, ela é extremamente carinhosa, né? sim, E ela fica se repetindo, tipo assim, o papai também te ama, filha, né? Eles sim, precisam dessa reafirmação. E quando não exatamente. há essa reafirmação, essa afirmação de amor diária, constante, o próprio aprendizado seguinte, enfim, alguma coisa um pouco Sim, mais formal, se torna praticamente impossível, porque sim, eu não tenho o mais importante, então isso aqui não faz sentido. sim, Né? Se isso aqui, se eu tenho o mais importante, isso aqui tudo começa a fazer sentido e a aham. criança vai, né? Sim, sim. É, Enfim, de fato, uma, um relacionamento dos pais que está abalado, né? E eu não estou dizendo que os relacionamentos não se abalem, né? Todo claro, relacionamento passa por momentos difíceis, né? E isso é importante que a gente frise aqui, porque às vezes parece que a gente está falando de casamento perfeito. e que está tudo maravilhoso e que eles precisam ficar firmes para que os nossos filhos estejam seguros, né? Tá, beleza. Só que a gente não pode ser ingênuo achando que os nossos casamentos são sempre maravilhosos e que não tem arranca-rabo, né? De vez em quando. Né? É normal Não isso, é um né? conto de fadas, né, Sammy? É a Exatamente, realidade. exatamente. Só que sabendo da importância dessa segurança que a gente precisa dar para os nossos filhos, a gente precisa ter delicadeza com eles em várias coisas, né? Então, assim, falar mal do pai, mostrar que a gente tá. Eu tô falando enquanto mulher, né? Mostrar que a gente Claro. tá de saco cheio com o pai. Às vezes a gente fica mesmo assim, ai, caraca, eu não consigo, não aguento mais, né? Sei lá, eu não consigo agradar ou algo do tipo, né? Então a gente precisa ficar, tá, guarda pra você, sabe? Guarda esses muxoxos pra você. Ai, ai, ai. As crianças percebem que a gente tá falando essas coisas e que a gente tá um pouco mais ansiosa se o marido vai embora ou na hora que o marido chega, né? Então a gente tem que ter maturidade para lidar com essas coisas, para que os nossos filhos não participem dessas coisas. Porque para a gente isso vai passar com o tempo. Para a criança, não. É tipo quando a gente tem um problema de casamento e a gente vai falar para os nossos pais. É. A gente daqui a pouco tá melhor. Depois tá. Os nossos pais vão estar de birra com o marido ou com a esposa, né? Ou com a nossa esposa, porque a gente resolveu falar mal, né? É. Então, eu não estou dizendo que a gente precise guardar tudo pra gente. Ah, então eu preciso lá ser estoica, firme, não sei o quê. Não é isso. Mas a gente também não pode ser boba assim infantil, querendo que todo mundo veja tudo o que a gente está sentindo para que tenham pena de nós, né? Para que as crianças depois contem para o marido ou para a esposa isso acontece muito com mulher, né? Homem não, né? Mas Verdade. contem para o marido, ah, mas a mamãe ficou triste o dia inteiro, mas a mamãe ficou chorando, mas a mamãe estava assim, estava mal, entende? Isso traz muita insegurança. Então, uma vez eu ouvi uma história há muito tempo atrás de uma mãe que ela conversava dos seus problemas financeiros e dos problemas com o marido com um filho de 7 anos, Nossa, mãe, né? coitado. E sabe que eu já me coloquei nessa situação uma vez, que eu estava numa situação muito, muito ansiosa, e eu olhava para o meu filho mais velho e via uma criança muito, muito atenta e muito carinhosa, e parecia na minha cabeça que estava um pouco assim necessitada de atenção,
que ele poderia me ajudar ou que ele poderia escutar as minhas mágoas. É óbvio que isso é absurdo. E muitas vezes as mães que têm problema no casamento, elas acabam transferindo tudo o que elas gostariam de sentir em relação ao homem, tudo o que elas gostariam que o homem sentisse em relação a elas transferem para a criança. Nossa, Isso é muito sério, isso é muito muito sério, isso sério. deixa sequelas de fato na criança, porque ela não tem maturidade para absorver tudo aquilo. A sensação de angústia que ela fica por ver que a mãe ou o pai estão sofrendo por causa do esposo ou da esposa é muito grande. É muito grande. Eu não sei se aconteceu com vocês. Quando eu era pequena, uma vez eu vi os meus pais discutirem, e isso era raríssimo acontecer na minha casa, raríssimo mesmo. Mas isso aconteceu e eu vi minha mãe chorando. Aquilo me deu um medo, Nossa. mas um medo, um pavor dos meus pais se separarem. Mas nossa, mas vocês têm noção. Aquilo ficou na minha O cabeça desespero, de um né? jeito que falei, gente, desesperador, sabe? Até hoje Então as lembra, né? crianças, Nossa. até hoje eu lembro. E olha que eu não lembro muitas coisas da minha infância, porque eu tenho uma memória péssima. Mas isso eu não esqueço, é uma memória afetiva que ficou em mim, sabe? E eu acho que a gente precisa ter essa delicadeza com os nossos filhos, sabe? Essa delicadeza de que às vezes a gente sente coisas, mas a gente tem que cuidar muito para não passar para eles. Não porque a gente quer esconder a vida dos nossos filhos. Vocês sabem, inclusive, quem me acompanha, que eu não sou assim, né? Por exemplo, sei lá, quando eu tô grávida, por exemplo, eu conto rapidamente para os meninos: eu posso perder o bebê? Eu posso perder o bebê. Só que eu quero que eles participem dessa realidade, da Essa vida. alegria da chegada de uma vida. E se esse bebê vir a falecer, deles terem participado desse momento de alegria e conseguirem entender esse momento de perda. Eu não acho um problema nisso. Só que isso é o tipo de relacionamento que eles são capazes de absorver. Esse é o tipo de experiência afetiva que faz bem para os nossos filhos, porque é exatamente essa é a vida, né? Então eu acho que, sei Exato. lá, se um avô está doente, a gente deve sim falar com os nossos filhos: olha, o vovô está doente, vamos rezar por ele, né? E vai ficar tudo bem e tal, né? Esses dias a gente estava passando na praia, a gente estava vindo do almoço que teve com a avó do meu marido, e que a gente foi com a família do meu marido, porque ele estava trabalhando, fomos nós, né? E daí Vai na todo mundo. volta, exatamente. E daí na volta, a gente viu a quantidade de bombeiro gigantesca, era bombeiro para cima, bombeiro para baixo, não sei o quê. Na hora eu falei com os meninos: olha, a gente precisa rezar, eu não sei o que aconteceu. Provavelmente alguém está perdido no mar. A gente não sabe se a vida tá, se ele está com vida ainda, ou se não, se ele já perdeu a vida dele. Vamos rezar por ele agora. Daí eu peguei uma estampa do Guido e rezei por eles. E a gente rezou por aquela alma Menina para que ele boa. cuidasse, sabe? Daquela alma, né? E tal. Então eu não escondo isso dos meus filhos. Mas tem coisas que a gente expor os nossos filhos atrapalha a formação da afetividade dos nossos filhos, sabe? Tem coisa que não é construtiva. Então, a briga de um casal para uma criança não é uma realidade construtiva. É uma realidade que traz muita insegurança, sabe? Então, é isso, já tô falando muito. Não, mas é aqui, a gente veio pra te escutar hoje aqui, Sammy. Essa é a realidade. Sim, Aqui, você tava falando, tava lembrando, a Carol tá grávida. E aí sim, ela, quando ela fica grávida, nos primeiros meses, ela fica com, sei lá, alteração hormonal, então às vezes ela chora. sim, do nada. Aí outro dia, ela acho que começou a chorar, alguma coisa, e a Cecília me ligou, pegou o telefone dela da Carol e me Bonitinho, ligou. O papai e mamãe tá tá chorando, eu não sei o que chorando. tá acontecendo, o que que eu faço? Tadinha. Falei, Muito não, minha filha, não bonitinha. faz nada, Não meu amor. faz. Fica do lado da mamãe, faz um carinho nela, mas ela vai Sim, ficar bem. Porque sim. essa é dessa fase. Bonitinha. Mas a criança sente, né? Sente, ela sente. Impressionante E isso. eles ficam muito atentos a todas as coisas que estão acontecendo, né? Eu não sou daquele tipo que acha que criança é um ser muito sensitivo, não sei o quê, não.
É que eu acho que a gente apresenta as coisas de uma forma tão óbvia que às vezes a gente mesmo não presta atenção, mas é muito óbvio. Quem tá de fora consegue perceber com muita clareza. Mas, enfim, eu acho que eles conseguem perceber. Às vezes a gente está tão preocupada com os nossos sentimentos, com as nossas coisas, com o nosso relacionamento que está complicado, que às vezes a gente não consegue dar esse filtro, né? E pelo contrário, muitas vezes eu acho que a gente, né, o pessoal faz de birra, assim, só para que a criança veja e fale pro papai que a mamãe não estava bem, não sei o que lá. E isso, de alguma maneira, manipula a criança, sabe? É, Exato, é uma coisa horrível isso. é Eu, bem eu ruim. tenho atendido, eu tenho atendido alguns casais de mentoria e às vezes são isso, nessa fase de separação e ajuda no fundo de que o casal se una, né? Sim, Só que às vezes acontece exatamente essa tentação do casal. De sim. que, enfim, eles têm filhos, e aí o pai está separado e começa a usar a criança Sim. como uma forma de barganha. Eu falo assim, olha, a Aham, primeira coisa, vamos poupar essas crianças que elas não têm nada a ver com isso. sim. E elas já estão sofrendo por tudo isso que está É. acontecendo. Uhum. Então para. Sim, Para. sim. Tinha um casal que eu usava a menina mais velha, ela tinha 12, 13 anos, para ela dar um recado, porque eles não se falavam. Então eu falava com Nossa, ela, para é. ela falar com o pai falava com ela, Sim, falava com a mãe. Eu falei assim, sim. primeira coisa, para de fazer isso. Pelo amor de É, Deus. Você manda o exatamente. WhatsApp, você manda uma carta, você escreve Pelo bilhete, sei amor de lá, faz o Deus. que você for. Mas É, jamais fale com essa criança. Você está acabando com a exatamente. vida da criança. E não é isso que você Exatamente. quer, eu tenho certeza. Você é mãe, você ama Exatamente. sua filha. Esses dias foi tão, assim, me tocou bastante. O Ícaro fez uns dois stories, eu até repostei no meu Instagram, que ele É, eu falava vi, sobre o eu abandono do lembro. pai, né? Pelo que Ah, eu tá. entendi, isso aconteceu com ele, né? Então ele falava de uma forma assim tão viva, assim, o quão doído era para ele, assim, e o quanto ele não queria que aquilo acontecesse na vida das filhas dele, né? Falava, olha, isso tudo que vocês veem acontecendo nessa casa, essas crianças alegres, essas crianças rezando, essas crianças aprendendo, isso é muito possível porque eu estou aqui, ainda que não seja eu que faça, mas é pela presença dele que é, como é que suporta que a mãe fica suportada pela presença do pai. Ela se sente confiante, ela se sente segura mesmo, ela se sente amada. E nós mulheres, assim como os homens, obviamente, a ausência da mulher fica muito abalada também. Só que como a gente, normalmente, quando há uma separação, a mãe fica com as crianças, ela é que vive essa realidade, né, das crianças na ausência do pai e tal. Então, às vezes, eu assim, nesse dia, muitas pessoas falaram: Nossa, é tão difícil, mas eu tô passando por momentos tão difíceis em casa, né? Parece que vai ser melhor se a gente estiver separado, né? E às vezes as pessoas têm essa tentação, assim, um pouco, né? É tipo, cara, é melhor eu estar separado, porque a quantidade de vezes que a gente briga, a quantidade de vezes que eu tenho como é que se chama? Uma pressão moral, assim, do meu marido, uma Aham. agressão moral, agressão física, né? Isso tudo às vezes é tão dolorido que parece que vai ser melhor que isso tudo acabe, né? E eu entendo isso, né? Porque assim, é Claro. normal do ser humano querer afastar o sofrimento. É normal isso, né? E eu entendo a preocupação com as crianças e a preocupação consigo própria, assim, né? É óbvio, ninguém acha que é legal, tanto a mulher quanto o homem, sofrerem agressões morais e físicas. Isso é óbvio que não é um relacionamento saudável e que faça algo de bom frutificar dali, né? Isso é verdade, óbvio que não. Mas a luta ela precisa ser para que isso seja consertado e não para que você tape os olhos para essa realidade. Porque você vai tapar os olhos para essa realidade, vai tentar evitar que isso aconteça, só que outras coisas vão vir daí. Outras consequências virão da separação de vocês, para as crianças, né? Então, enfim, eu não, é isso, assim, eu entendo que tenha situações muito difíceis, mas que a gente
não caia na tentação de tudo que as pessoas falam por aí, né? Falam de relacionamentos abusivos e não sei o que e tal. Se você assistir, eu uma vez assisti um vídeo sobre isso, né? Você vai achar que você tem teve um relacionamento abusivo da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, do seu tio, da sua... Porque, sabe, é meio difícil. Porque, assim, Exato, o tudo vira relacionamento relacionamento abusivo. com as pessoas é um relacionamento difícil, assim, né? Não tô dizendo que relacionamentos abusivos não existam, que não existam pessoas que são, assim, meio problemática em relação a outras pessoas que façam realmente maldade, que sejam egoístas num nível realmente difícil de conviver, né? Isso tudo é real, o sofrimento é real, né? Só que Claro. talvez o caminho não seja evitar totalmente o sofrimento, mas fazer o que a gente pode para que aquilo tudo seja reestruturado. Porque vai ser bom para você, para o marido e para as crianças, né? Exato. É, É que enfim. não tem como desaparecer a pessoa, né? É que às vezes na imaginação das pessoas o sofrimento é grande, as pessoas entram, de certa forma, em desespero, né? Claro, Você, olha, normal, a única coisa que eu óbvio. quero fazer agora É acabar com o é acabar com sofrimento, isso, esse óbvio, é sofrimento, isso, porque é claro. desespero. É desesperador, Mas, é óbvio. às vezes, tem que, enfim, tem que tentar parar um pouco, raciocinar e falar assim, olha, isso não vai acabar. Sim, é Infelizmente é a difícil. realidade que está difícil, que está enfrentando. E tem que ser encarada de frente, porque aquela pessoa ela não vai deixar de existir, né? Assim, Sim, puf, a sim. separação ela deixou de existir. Eu falo assim, olha, É, não deixa, exatamente. ela Ela vai continua lá, continuar sendo essa pessoa abusiva, não sei o quê. Enfim, abusiva, né? é exato. É, E enfim. pior, é um ex-marido abusivo. E que Enfim, muitas vezes acaba tendo vai fazer. outras pessoas ali dentro, como se ele tiver outra pessoa, e que vai se É, relacionar com seus filhos, e que vai ser uma terceira pessoa, e muitas vezes as madrastas e os padrastos querem influir na educação dessas crianças. Enfim, é uma coisa bem difícil, uma coisa assim bem complexa de fato, né? me Bem lembrou, Sandra, complexa. no meu trabalho uma vez, tinha uma pessoa lá, uma moça no meu trabalho, que ela, do nada, assim, e não tinha, no relacionamento dela não era abusivo, era normal, pelo que ela me falava, era normal, enfim, tinha suas Sim. dificuldades, lógico, como qualquer relacionamento. E ela deu numa conversando com umas amigas, não, vamos separar. Ah, vai separar, não sei o quê. Eu falei, você vai separar, então tá bom. Então eu falei o seguinte, conversa com o fulaninho do outro setor, que ele se separou há pouco tempo, e vê o que ele acha. Que eu já conhecia a história dele, a gente já tinha Uhum. conversado muito com ele, já conversado muito. E aí ele falou o seguinte, aí ele foi conversar com ela, falou assim, fulaninha, eu vou te contar o que acontece comigo, a dificuldade que eu tenho. Eu achava igualzinho você. Ah, eu vou ter que separar, porque eu vou resolver esses probleminhas, Uhum. essas questões. E aí eu me separei. E aí, pensa o seguinte, eu tinha o meu filho, eles tinham um filho, aí era tudo bonito, era guarda compartilhada, um dia na casa de um dia na casa do outro, meu filho estava Tudo feliz, falou assim, não, perfeito. tomou tudo perfeito, tomamos a decisão certa, é Em comum maravilhoso, acordo, acertou né? em comum acordo, tudo direitinho. Até que um dia, a minha mulher começou a ter um relacionamento com outra pessoa. E aí esse homem começou a influenciar na educação dos meus filhos. Sim. E eu vi que eu era impotente. Eu não podia Sim. fazer mais Nada. nada em relação àquilo. E Uhum. uma série de coisas que eu não concordava, e o meu filho começou a fazer. Aí ele falou assim, então, não faça essa bobagem na sua vida com o meu filho e na Sim. minha. E Sim. volta para casa e diz pro seu marido que o ama. E Sim. ela, na mesma hora, falou, caramba, que Sim. bobagem que eu ia fazer na minha vida. Sim, é Mas, verdade. infelizmente, E muitas tive que vezes aprender. eu acho que assim, a gente tem que tentar falar com os casais, né? E a Carla Cal tá fazendo um grande papel nisso, assim, né? Para a gente tentar ver antes, né? O que que acontece com os relacionamentos antes do casamento, né? Então, muitas vezes Prevenção. a criança chega numa família que não se estruturou para aquilo acontecer, né? Já não havia respeito. Muitas vezes os noivos, né, ou pessoas que foram morar junto, não conseguem conhecer de fato quem é a pessoa que está com ele. Muitas vezes pela própria questão da relação sexual, né? Ah, tudo acaba em pizza, né? Naquela coisa. Então, tudo acaba se resolvendo com o ato conjugal, né? Com a relação sexual. E às vezes você não consegue saber mesmo quem é aquela pessoa, né? Em vez de você conseguir entender
conversar, saber quais são os valores mesmo, como aquela pessoa reage a determinadas situações, a gente fica cego e cega, porque a gente só olha para essa questão sexual mesmo, né? Então, muitas vezes as Exato. pessoas não conseguem entender a importância da gente tirar esse viés da relação sexual, né? Às vezes as pessoas acham que um bom casamento é um bom casamento se há uma relação sexual satisfatória, né? E todas as outras coisas, Se né? reduz Bem, isso. quem está casado há tanto tempo sabe que isso é um aspecto importante, óbvio, mas isso é um aspecto da vida conjugal, né? Várias outras coisas precisam estar envolvidas, né? Então a gente precisa às vezes ajudar esses casais que ainda não se casaram, que ainda estão noivos, a pensar mesmo, assim, eu estou dizendo que as pessoas não podem mudar? Claro que podem, né? A gente está aqui diante de pessoas que são seres dinâmicos e que, de fato, como diz o Ítalo, a substância da vida é a história. Então, de fato, Exato. a gente vai tomando decisões na nossa vida e que às vezes a gente pode ir para o lado bom, às vezes a gente pode ir para o lado mal, né? Mas a partir do Exato. momento que a gente casa com aquela pessoa e a gente bem se compromete em dar a vida por ela, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, aquele é um compromisso muito real, assim, né? E às vezes as pessoas têm muita dificuldade em relação à traição, em relação a problemas financeiros, em relação a, sei lá, problemas, como eu falei, agressões morais, uma série de coisas que podem acontecer, né? Mas a minha visão em relação ao casamento é que a gente se comprometeu a ajudar aquela pessoa a ser feliz, né? E quando a gente se compromete em relação a isso, assim como na maternidade, na paternidade, quando a gente começa a ser mãe e pai, a gente não sabe que tipo de escolhas aquela criança vai fazer, que tipo de escolhas o meu marido vai fazer. Mas o que eu fiz foi me comprometer a ajudá-lo a fazer as melhores escolhas, a ajudá-lo a tentar lidar com essas más escolhas de repente, né? Então, isso é o que uma companheira e um companheiro faz, né? Companheiro e companheiro não é aquela pessoa que na primeira dificuldade a pessoa, quer saber? Me enchi o saco, beijo, tchau, entendeu? Vou reviver minha vida, sabe? Então, eu sei, não é eu não acho que as pessoas normalmente façam isso. Eu acho que as pessoas tentam um pouco, né? Principalmente as mulheres, porque eu acho que entendem a importância da família para a formação dos filhos, né? Mas o que eu acho é que a gente tem que tentar, sabe aquela coisa? Fingir que a porta de saída não existe? Porque senão a Exato, gente mas é tem o a viver. tendência de abri-la mais rápido do que a gente deveria. Exato. Se você tem uma rota Então, de fuga, você sempre está olhando para ela. Opa, de por repente. causa dessa questão, né, Zanetti? Porque a gente quer fugir do sofrimento, isso é normal. É, A gente quer fugir e isso é legítimo, humano, né? é. A gente quer que isso se resolva, né? E a forma de você vencer o medo é ao contrário, você tem que encarar aquele medo, encarar aquela dificuldade, né? Eu É, estava vendo o Miguel Soriani esses dias falando, né, sobre a questão da pornografia, de como sair da pornografia, e ele falando que muitas vezes o que as pessoas tentam fazer é tipo assim, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nesse assunto, para tentar fugir e daqui a pouquinho cai de novo. sim. Ele falou assim, é diferente, a gente tem que encarar Uhum, a questão para descobrir sim. qual é a fonte que está nos levando àquilo, né? A frustração, o Zanetti, medo que está nos olha, eu vou fazendo te levantar aquilo. falar, vou fazer um link que as pessoas vão falar, gente, isso é surreal. Link surreal. Sabe assim? Mas é que eu vejo realmente assim, sabe? Quando eu falo essa questão das telas, quando eu falo essa questão de que as crianças precisam viver na realidade, né? Saber quais são os seus defeitos, até onde eles podem ir, o que eles são capazes de fazer, como é que a vida funciona, para eles olharem a dinâmica familiar, dos pais ganhando dinheiro, dos pais quebrados, dos pais brigando às vezes, né, dos pais felizes, dos pais. Isso é a vida acontecendo, A sabe? vida acontecendo, Eles exato. serem inseridos nessa coisa, óbvio, sempre cuidando para que eles sejam capazes de absorver afetivamente tudo aquilo, né? Como eu sempre falo, a gente precisa educar a afetividade dos nossos filhos, então a gente saber o que eles já podem absorver, o que eles não podem absorver e ver como que essa dinâmica funciona, né?
Quando a gente consegue educar os nossos filhos dessa maneira, na realidade, a gente coloca eles para lerem vários livros e eles sentem coisas e eles se indignam com coisas, com histórias, ou eles falam, cara, isso me move para frente, né? E eles veem isso, os olhinhos brilham deles, eles têm repertório para saber agir, entender quando as coisas acontecerem no futuro. Né? Então, na hora que eles estão estudando e a gente fica ali do lado, você vai conseguir, vamos lá, todo dia a gente vai fazer um pouquinho, vamos enfrentar esse problema, não vamos fingir que ele não existe. Se você não gosta de ler, vamos lá, vamos ler, vamos, sabe, pequenas coisas, vamos comer direito, vamos comer de tudo. Então, a gente vai ajudando os nossos filhos para que eles sejam ordenados, para na hora que o bicho pegar, na hora que eles estiverem na adolescência, a gente não estiver lá, na hora que eles forem adultos e a gente não estiver lá, que eles estejam, como eu disse, repertório, que eles estejam ferramentas para saber como agir. Então, se de fato a gente deixa os nossos filhos na frente da televisão, que a gente deixa os nossos filhos, essa coisa de criançada aqui, e eles não participam dessa realidade, não participam da vida mesmo, eles depois não vão conseguir, porque eles não vão saber como é viver, sabe? Isso parece tão óbvio, mas é o que a gente faz com os nossos filhos. A gente deixa as crianças de escanteio, deixa as crianças com babá, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, uma coisa que eu sempre, desculpa, certamente vários de vocês já fizeram isso, mas eu sempre fui contra isso, né? Toda vez que eu tive meus filhos, e eu tinha amigos que tinham filhos, elas falavam, então, agora que o fulaninho nasceu, eu vou botar o fulano na creche, para que eu tenha mais tempo, tal. Não faça isso. É a hora que o seu filho, é a hora que o seu filho vai ver como ele foi cuidado por você, como ele foi amamentado, como você acordava de madrugada para cuidar dele, como você o amou. Como ele vai ter que lidar com esse sentimento de que, poxa, ele gostaria de ficar com a mamãe, mas a mãe tem um bebezinho que ela precisa cuidar, né? Então, sabe, isso é deixar que a criança viva aquela situação, né? E se depare com sentimentos que às vezes ela não sabe muito bem lidar e a gente ajuda que ela lide com aquilo, né? Enfim, eu acho que isso tudo faz parte da realidade familiar e a gente não pode tirar isso das crianças. Às vezes a gente quer, não, deixa com a babá, ou deixa no colégio, deixa não sei o quê, poxa, eu não vou poder dar tanta atenção assim, né? E aí, coitado, ele vai ficar... Não, coitado não. Coitado que ele tá longe de você, dessa realidade familiar. E ele tá vivendo num mundo paralelo. Né? Então a gente não pode deixar que eles vivam num mundo paralelo. Né? Sammy, às vezes eu fico pensando o seguinte, porque algumas pessoas, às vezes, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo, com a Carol, já aconteceu mais de uma vez. Até em família. Mas não, vocês estão criando seus filhos numa bolha, porque eles não assistem televisão, eles não têm acesso a uma série de informações, série de informações que não servem para nada para eles nessa faixa etária. Sim. E aí vocês estão criando uma bolha. Isso que eu fico pensando que é exatamente o contrário, né? Exato, exatamente eles estão vivendo a realidade, eles estão lá entre eles, estão estudando, às vezes eles brigam entre eles lá, aí já se acertam, já se arrumam, aí vê que às vezes a gente não tem como dar atenção, assim, agora não dá, meu filho, papai está trabalhando, mas espera, vai fazer suas coisas. Claro. Eles estão imersos da realidade. Imersos totalmente. Eles não estão nessa bolha que as pessoas criam. As crianças é que vivem, exatamente, as crianças é que vivem nessa bolha. Elas vivem na televisão e ficam ali, tipo, tudo bem, elas sabem quem é o Bob Esponja, eu nem sei o nome, gente. Sabe quem é o Bob Esponja, o Pocoyo, sei lá o que lá. Mas elas não têm a mínima ideia se é aniversário da avó, como é que foi. O pai chega em casa, ela não vai lá falar, não sabe se o pai teve um dia difícil ou não sabe se o irmão tem uma dificuldade ou não ajuda em nada, não tem, sabe? Aí depois crescem adultos que não sabem lidar com essa realidade no próprio casamento, porque eles não viram como os pais deles fizeram. Eles não viram. Eles foram totalmente vedados daquilo, entende? Ficavam lá na escola, ficavam lá com a babá, ficavam não sei o quê. E quando eu vi, meus pais se separaram. Né? Meu Deus, não sei o que aconteceu, né?
Mas deve ter sido bom até, porque, enfim, eu não sei o que aconteceu, mas eles ficaram melhor, eles falaram que era bom aquilo pra nós, né? Eles falaram, nossa, É, vai ser o melhor pra você que a gente se separe. Ah, exatamente. então deve ter sido melhor mesmo, né? É, Enfim, aí fica exatamente. aquilo na cabeça. E, enfim, eu estava lendo outro dia um artigo de... Eu tenho estudado muito essas questões, né? Então, eu estava lendo um artigo do americano, porque no Brasil não se produz muita coisa, né? É. E fala, né, que a chance de um filho que viu o pai se separar e ele vir a se separar e vai mais além de ver um pai traindo a mãe ou que ele soube que traiu a mãe, Uhum. sobe para mais de 50% em Sim, relação a pessoa que não teve essa experiência, né? essa Diz, experiência. nossa, impressionante. É Eu acho que só impressionante. isso já deveria fazer os casais repensarem, poxa vida, será que eu vou me separar por essas coisas? Será que eu Sim, não consigo relevar isso? Ó, sim. tirando esses casos extremos, que são Olha, poucos, hein, Sam, em relação é a exato. maior É parte dos isso que eu tô te divórcios, falando. É a isso maior que parte de essa divórcios que é a não é isso. questão. Só Não que o é isso. problema é que é isso que vai pra mídia. É isso que É, vai pra novela. Então as pessoas, elas olham para aquela realidade e falam: "A minha é igual". Nem sempre é igual, não. Provavelmente a sua é a mais comum, que é de todos os casamentos. Ó, vou te falar, Zanetti, eu às vezes eu olho para o casamento dos meus pais e eu falo, gente, que casamento bom, assim, sabe? Eles se relacionam bem, nunca brigaram na minha frente, a não ser essa vez que aconteceu, né? Assim, não costumavam brigar na nossa frente. A minha mãe, quando meu pai teve depressão, cuidou do meu pai, né? Eu tenho o exemplo da minha avó, que estava separada do meu avô, e quando ela descobriu que ele estava com Alzheimer, eles se reataram para que ela cuidasse dele durante 13 caramba, anos. E ela que cuidou e legal. ela falava para mim, minha filha, Deus me deu a oportunidade de redimir todas as coisas erradas que eu fiz em relação ao casamento. Caraca, de Zanetti, arrepiar, né? é de Fiquei arrepiado. arrepiar. E sabe quantas vezes eu ouvi minha avó reclamar sobre a doença do meu avô, sobre como as coisas estavam indo, que não era fácil? Zero vezes. E ela falava, minha filha, a única coisa que eu quero é que ele morra em casa comigo. Ele não ia ele ia pro hospital, ficava 2, 3 dias, voltava, porque ela cuidava dele super bem. É muito Então, melhor que o hospital, não tem jeito. e eles tiveram um relacionamento conturbado, entendeu? Mas ela, na hora que ele precisou mesmo, ela estava lá, entendeu? E aí eu olho para os meus pais e falo, é óbvio que eles tiveram dificuldade. É óbvio. É óbvio. Uma vez uma amiga, ela teve um problema que o marido dela traiu ela e ela ficou, nossa, ela ficou super revoltada, nervosa, não sei o que eu falei. Ela falou, o meu pai não me ensinou esse tipo de coisa, essa imoralidade, não sei o que. Nossa, ela ficou super irritada. Eu falei, ó, fulano, é o seguinte, você não sabe o que o seu pai fez. O que você sabe é o que a sua mãe deixou você ver. E é isso que a gente faz. Nós pais, a gente deixa que os filhos vejam a bondade da mãe e a bondade do pai, porque isso dá segurança para eles. Você não sabe a dificuldade matrimonial que eles passaram e provavelmente eles passaram por muitas dificuldades matrimoniais. Não existe nenhum casamento sem problemas e sem dificuldades. Quando as pessoas olham para o meu casamento do Ítalo e falam, nossa, está tudo tranquilo, nossa, parece uma vida perfeita. Não é. Não é, a gente não pode se enganar, não é mesmo. Exato, não é Porque é conto de fada, né? normal. Só que o que existe de verdade é uma luta para a gente melhorar um dia e outro, porque isso é bom para nós, porque isso é bom para os nossos filhos, porque isso é bom para as pessoas que estão ao nosso redor. Olha quantas maravilhas e frutos saem do nosso casamento com a graça de Deus, mas Sim. através da nossa luta, né? Não, E a gente não tem a dimensão da nossa, o bem que faz a nossa luta, né, Sami? Às vezes, tantos casais me chegam e falam assim, eu vou me separar porque eu não quero ficar igual, sei lá, casal de não sei quem, os avós, não sei o quê, que eles ficaram juntos a vida inteira, mas brigavam muito a vida inteira, eles sofreram muito. Eu falo assim, olha, minha filha, sofrer muito todos nós, como seres humanos normais, vamos sofrer. E vocês não sabem o bem
que muitos Exatamente. desses casais que muitas vezes lutaram para até o fim estarem juntos, mesmo com arranca-rabo, vai, sobe e desce, o quanto que isso trouxe de exemplo para tantas pessoas, né? Porque às vezes é isso que você falava, a gente ainda vive num conto de fadas. Ah, é tudo perfeito, oh, puxa vida, olha que casal perfeito, tá tudo sempre bem, a gente nascendo para é como se Deus colocasse seres especiais juntos, Sim, né? Que desse tudo certo e aquilo ali tem uma química que vem do além que faz com claro, que aquilo dê certo. E não vem a exatamente. luta que é Isso é um diária. pensamento muito imaturo da vida. Muito imaturo. É, É você, assim, criança pequena olha para os pais e acha que os pais não têm defeitos. Isso é criança. é Mas quando eles normal uma passam criança pela pensar. adolescência, eles passam a ter espírito crítico, bem, calma aí, não é bem assim. E aí eles passam até pelo contrário, muitas vezes. Não, Exato, nossa, meus pais fazem tudo errado, não sei o quê. Até que a gente chega na fase adulta e a gente percebe, calma, eles tiveram coisas boas, eles tiveram coisas ruins, e essa é a vida. Então, quando a gente olha para pessoas que a gente acha, nossa, que casamento maravilhoso, a gente está tendo uma visão infantil. Uma visão de que, tipo, eu não sei como é que um ser humano funciona. Porque dois seres humanos com pecado original existindo juntos, é óbvio que vai dar ruim. É feito pra dar ruim, digamos, né? Enfim, e é por isso, graças a Deus, que nós católicos temos o sacramento do matrimônio, que nos dá Exatamente. Faz graças toda a diferença. atuais para que a gente possa viver naquelas circunstâncias difíceis e que essas circunstâncias sirvam de relacionamento, de trampolim, desculpa, sirvam de trampolim para que a gente possa amar mais o nosso marido, amar mais os nossos filhos e amar mais o nosso Senhor. É isso. Exato. Eu abri a caixinha essa semana, era esse o tema. Era morar junto, casar no civil e casar no religioso. Por exemplo, qual é a diferença? Ah, mas nós já moramos juntos, e para que eu preciso casar no religioso? A diferença é total. Como a Sama quer falar, é a mudança absolutamente completa. Sim. Enquanto você estava brincando, que eu até falo, você estava brincando de estarem casados, porque até então ali não há um compromisso firme, quando você está diante de um sacramento, muda tudo. Tudo. Um com o outro e da sua relação com Deus. Muda tudo. Por quê? Olha, primeiro você não tem compromisso nenhum. Morar junto não há compromisso nenhum. Ah, não, vou morar junto para depois casar. É o que eu falo com as meninas. Depois, então, fala com o seu marido que você quer casar. Vai lá. O seu marido, a pessoa que você mora junto, fala que você quer casar. E vê o que ele vai responder. E normalmente é a mulher que acredita mais nisso, né? Sim. O cara fala, não, vamos morar junto para testar, depois de casa. Aí o cara não casa, porque, enfim, ele já teve tudo que ele queria lá, já usou da mulher, e infelizmente depois vai embora. Porque Eu o acho homem hoje, engraçado infelizmente, é meio essa, assim essa mesmo. visão, essa visão de que a mulher pode ter o que ela quiser e que ela, é uma visão que vai contra ela mesma, né? É uma coisa tipo isso que você falou assim, né? Ah, não preciso casar, também não quero, também não sei o quê. Só que na verdade a gente se sente usada, né? A gente se sente, poxa vida. Só que a gente quer ser aquela pessoa do tipo, ah, na hora que eu não quiser também dane-se, né? Não é muito assim, né? Enfim, né? Não é muito assim, mas tudo bem. Eu acho que o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Mas, Exato. enfim, quando a gente fala o contrário, parece que a gente é careta, pra gente que a gente é submissa de um jeito, tipo, ruim, que a gente tá o tempo todo baixando a cabeça, tipo, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso, né? Os dois estarem caminhando juntos, né? Mas é claro, Exato. você está falando sobre uma coisa quimérica, tá? Isso aí é uma coisa que só você, Zanetti, Carol e Ítalo que conhecem. O resto do mundo não é assim, né? Mas, se o senhor falar assim, eu também não poderia falar em relação à educação de criança. Porque Exato. quanta gente que me segue e que mudou de opinião em relação à maneira como eu vi a educação dos meus filhos, sabe? Então, o nosso papel é tentar, de fato, resgatar coisas que são coisas importantes e que as pessoas passam a ver e falam: nossa, se eu soubesse disso antes, meu Deus, como a minha visão em relação ao meu marido mudou, sabe? Como a minha visão em relação aos meus filhos mudou. Então, o nosso papel é esse, né? A gente vai, Exato. fala. A gente não está negando que existem situações difíceis, a gente não está negando que existem pessoas
em situações muito complicadas, não é isso, mas a gente está falando para pessoas que conseguem, e muitas conseguem, e a maioria consegue levar uma vida Exato. matrimonial saudável. O que acontece é que às vezes a gente se engana com as coisas que a gente vê na mídia, as coisas que a gente vê na novela, as coisas que a gente vê nos filmes, e às vezes a gente acha que é isso que é vida, né? Não, não é não. Existe muita Exato. gente boa vivendo bom casamento por aí, tentando. Exato, e eu diria que até é a maioria que tenta, que tá lá lutando, que tá na. É que a gente tem essa visão deturpada. A gente, por incrível que pareça, né, a gente está no século XXI e menos se sabe hoje sobre relacionamentos humanos, Sim, sobre relacionamento humano, né? sim, Ainda se acredita que é tudo no mundo da perfeição, sim. ainda se mantém essa ideia, né? É, e Você aí falava dessa. acontece isso, vai uma troca-troca até em procura da perfeição e da satisfação, quando essa satisfação ela não vai acontecer aqui na Terra, não vai. E é por isso que os Exato. casamentos dão errado, porque a gente está com o nosso foco errado. O nosso casamento, ele é como eu falei, ele é um trampolim para uma coisa que é muito maior, que é o nosso relacionamento com Deus. É isso. Nosso casamento, ele funciona, ele meio que é usado, entre aspas, para isso, para a gente amar a Deus, para a gente amar as pessoas, para a gente conseguir ter amor ao próximo. É isso, uma igreja doméstica ali, em que aquele relacionamento existe de maneira muito profunda e que as pessoas são amadas pelo aquilo que elas são. Se isso para de existir, se as pessoas param de ser amadas pelo aquilo que elas são dentro da família, há nossa, uma destruição da sociedade. Ninguém sabe mais quem é, quem foi, de onde veio, a pessoa não tem mais genealogia. E aí, sabe o que acontece? Qualquer coisa que vem de fora, a pessoa se apega nisso. Então, se apega em ideologias absurdas, se apega em promessas É, absurdas, porque ela você fica consegue sem se você pai nem quiser. mãe. Consegue qualquer coisa. Entende? Exatamente. As pessoas conseguem, elas são totalmente manipuláveis. Então, o mundo sabe disso. Que se destruir as famílias é muito mais fácil manipular todas as pessoas. Só que o que o mundo diz? Né? Que parece que as pessoas que falam a favor de casamentos que sejam para sempre, não sei o que lá, que essas pessoas é que estão sendo manipuladas, porque na verdade elas podem amar do jeito que quiserem, ser totalmente livres e viver, fazer o que elas Exato. querem, né? E não E é a essa é realidade, interessante, é Sandra. justo o contrário. Essa inquietação que as pessoas têm, que todos nós temos, que o Santo Agostinho já falava, né? Estamos com o coração inquieto enquanto descansar em Deus. As pessoas pegam essa inquietação de Deus e jogam para cima do cônjuge, né? É isso. Ele não conseguiu me dar aquilo que eu Uhum. esperava, Sim, ela não conseguiu. Esses dias um cara veio para mim, que eu atendo ele, e falou assim: eu estou à procura do grande amor da minha vida. Mas o grande amor da sua vida você não vai encontrar em uma mulher nunca. nunca. Porque é isso que você está procurando, nenhum ser humano pode te dar. É isso. Enquanto você ficar colocando nas costas da sua esposa isso, ela realmente, eu vou dizer para Ela você, realmente não vai conseguir. ela não consegue te dar. Ela Nem não te ela, dá. nem nenhuma Então, outra vai. nenhuma outra. Você vai ficar procurando, vai entrar em depressão daqui a pouco, porque você vai ver que, enfim, elas conseguem te dar um prazer momentâneo, o máximo isso, Uhum. e acabou. Exatamente. Então, Por isso as que pessoas têm que saber o que é um é relacionamento de isso. verdade. Você já ouviu falar nisso, né, Zanetti? É, obviamente. Que a gente tem que amar os defeitos do outro, né? Isso. Amar os defeitos do outro no sentido de que eu amo o outro muito mais profundamente do que as coisas que ele é capaz de me dar. Essas coisas que ele é capaz de me dar, que ele é capaz de me oferecer, isso são meros acidentes. Porque o meu amor por ele transcende isso. Então, assim, óbvio que eu vou querer que as pessoas melhorem, meu marido melhore, óbvio que sim. Óbvio que sim, a gente vai falar de maneira delicada e tal, mas isso vai me atingir muito pouco, porque o meu olhar é um olhar diferente. Então, assim, tá. O Ítalo tem defeito? Ah, tem. Ótimo, tem, não tem, eu também tenho. Mas, sinceramente, pouco importa, entendeu? Assim, daí, não vou deixar de amá-lo mais ou menos por causa disso. Né? Isso faz parte do ser Ítalo. Talvez ele melhore em algumas coisas, talvez não,
E daí, né? Eu casei com ele sabendo de tudo isso, né? Você faz parte dele, inclusive, muitas vezes, Faz né? parte Lógico, a pessoa dele. tem que melhorar, tem que se desenvolver. Mas aquilo já tem uma marca, né? Poxa, se ele perder aquela marca, não deixa de ser E é aquele professor engraçado que, na verdade, muitas vezes a nossa qualidade, que é o que faz de nós sermos nós, ao mesmo tempo é um defeito. Então, Exato. se a gente perde o defeito completamente, a nossa qualidade também dá uma. Então, o que a gente tem que conseguir é dar uma equilibrada nesse processo. No fundo é assim, né? Sam, eu acho que já deu a nossa hora aqui. Sim. Desculpa, Nós falei temos que muito. ver as coisas. Não, você é perfeito. Acho que todo mundo queria. Já vão me bater aqui, vão me massacrar. Não, não acaba não, deixa a Sam falar, já vamos falar aqui, né? Mas eu queria te agradecer muitíssimo pela sua generosidade, sempre Que isso, enorme, né? amor. Sua e do É um Ítalo. prazer. Enfim, você sabe que vocês moram nos nossos corações aqui. Enfim, enfim, vamos tentar falar mais vezes, outras vezes aí a gente também Vamos, com tá certeza. ter esse tempinho aqui, né? Essa live não vai ficar gravada, mas só pro pessoal, porque é um comprometimento que eu tinha com o pessoal que fez o curso. Então é deles essa live. A gente até abriu aqui no Instagram, quem conseguiu assistir ao vivo assistiu. Se deu bem. E agora se deu bem, eu avisei. E agora vai ficar salva, mas para quem tá lá, uma questão de justiça com eles, inclusive. Claro. Exatamente. Nossa. Muito obrigado. Manda um abraço pro Ítalo aí Obrigada. quando ele voltar. Enfim, eu vou Tá tentar bom. estar com ele essa semana aí também. Tá bem. Consegue. Fica Tá com bom, Deus. Zanetti. Obrigada, tá? Manda um beijão pra Carol. Parabéns pela gravidez, que eu já tinha falado com ela, mas não com você. Ela eu encontrei Exato, ao ela me vivo. falou que vocês se encontraram aqui. Ai, ai. Fica com Deus. Então Tchau, tá tchau. bom. Um beijo grande. Tchau, tchau.